Então, vemos que eles não mudaram, né? Eles não mudaram. Mudaram a pessoa porque ela não se enquadrou no perfil, né? Ela traiu Jesus. Então, foi apenas o que mudaram, né? É o que conseguimos extrair nessa introdução, né? Mas não para por aí. No versículo, como eu disse, no versículo 15, no 16, no 20 e no 26, né? Do capítulo 1 de Atos, que é o início da igreja, né? Tirados para fora. Então, trata sobre isso, sobre a seleção desse homem, né? A forma em que eles fizeram para permanecer 12 como tinha sido estabelecido pelo Senhor. No capítulo 2, ainda de Atos, capítulo 2, no verso 1, vamos ver que todos estavam ali reunidos, esperando a promessa do Senhor. É interessante que você e o obreiro da casa do Senhor estejam com um pensamento só, que é o pensamento de louvar a Deus, né, de render glória a Ele, e unido, viu? Sabendo que não é você, não é por sua causa, né? Não é só por sua causa, sim, a operação do Senhor, a graça do Senhor foi por a sua causa também, mas não foi só por você. Né? Por que eu estou dizendo isso? Se fosse preciso o Senhor se entregar só pela sua vida, Ele faria isso, né? Porque nós hoje que servimos ao Senhor sabemos o quanto Ele nos ama. A gente tem falha, a gente tem pecado, mas mesmo assim Ele nos aceitou, né? E está transformando a nossa vida. Mas o que eu quero dizer com isso é que há pessoas que pensam que só vale se ela tiver, só é forte se ela fazer, só é forte se ela cantar, se ela pregar. E não é dessa forma, viu? Então, estavam todos, né? Versículo 1 do capítulo 2 de Atos, estavam todos reunidos, né? Quando veio a promessa do Senhor, quando veio a descida do Espírito Santo e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. No versículo 41 do capítulo 2, aleluias, glórias a Deus. Vale a pena lembrar que isso aqui é só a introdução, viu? A introdução do assunto, a introdução. Só que eu estou explicando detalhadamente para que os irmãos não fiquem confundam. Versículo 41 e 42. Olha o que está acontecendo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Aleluias. O que eu disse, o que é o tópico 1, viu? Para que os irmãos não esqueçam, não confundam a mente, né? O tópico 1 é o quê? É a estabilização da igreja e o seu desenvolvimento, né? A igreja estava sendo estabelecida, né? Então, uma regra que é estabelecida, né? Um costume que é estabelecido é algo que não se deve ser mudado, né? É algo que se deve ser permanecido. Então, se aquilo está sendo estabelecido é porque ele tem que ser seguido daquela forma. Porque a igreja tem seu padrão, a igreja tem suas formas. Não é você vir de lá, do mundo, lá da lata do lixo e querer fazer bagunça, né? Querer fazer do seu jeito. Ah, mas lá onde eu estava era desse jeito. Não, lá onde você estava era assim, mas aqui não é assim, viu? Quando se trata da palavra do Senhor, quando se trata da igreja, temos que ir guiado pela palavra. Então, num capítulo 41, né, no capítulo 2, no versículo 41 e no 42, o que estava acontecendo? Quando os irmãos foram cheios, havia ali pessoas que não entendiam aquilo que estava acontecendo, né? Porque há pessoas que não são espiritual e simplesmente não entendem o que é espiritualidade, o que é o mundo espiritual e os eventos espiritual. E Pedro ele se pôs de pé a explicar o que estava acontecendo, né? E falou que aquilo era uma promessa, né? Que havia sido profetizado, e os irmãos vão encontrar essa promessa no livro de Joel, no capítulo 2. Nós vamos ver essa promessa. Capítulo 1 é o capítulo 2. Os irmãos vão dar uma pesquisadinha lá. Então vamos ver essa promessa aí, né? Que ele fala assim: nos últimos dias os jovens terão visão e os senhores terão sonho, né? E o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Essa é a promessa. E Pedro começa a explicar isso, e a palavra do Senhor diz que ele começa a falar acerca do que havia acontecido uns dias atrás, que foi acerca da crucificação de Jesus, né? O que o povo judeu tinha feito com o Senhor, né? Com o nosso Senhor, né? Tinha crucificado ele, né? E que até Davi havia pregado sobre ele, que porás os seus inimigos sobre os cabelos dos meus pés. E quando Davi fez essa promessa, está no Salmo 110, 106. Eu não me recordo bem, porque aqui não deixa claro, viu? Mas se os irmãos foram ver, ele está falando sobre o salmista, que é Davi,
e que essas expressões de fala de Davi estava falando sobre Jesus. E quando os judeus eles observaram e essa palavra entrou no coração deles, eles se perguntaram a forma de qual que eles deviam fazer para, né, fazer parte dessa igreja, desse evangelho, né, dessa novidade. E ele falou que era necessário que fosse batizado, né, se arrepender dos pecados fosse batizado. Foi o 41 colides, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, quando eles entenderam a palavra, eles foram batizados, né? Porque não mudou o costume. Observe que quando Jesus ele iniciou o seu ministério, a gente vê que João Batista estava o quê? Estava batizando o povo no Rio Jordão, né? Ele estava batizando ali para arrependimento de pecado. E Jesus, né? O próprio Jesus foi lá para ser batizado, né? João, por ser homem, né? E por saber que era o seu Senhor que vinha, né, a ele falou bem assim, né, eu que careço de ser batizado por ti, o Senhor vem a mim. Ele disse, não, importa que cumpra a justiça. Os irmãos vão ver no livro de Mateus, no capítulo 3, se eu não me engano. Aí os irmãos vão ler a Bíblia aí, viu? Lê a Bíblia aí que vocês vão achar. Então, então vamos ver que Jesus foi batizado. Então, foi o início da igreja, né? É preciso esse procedimento, é preciso. Então, todos os que aceitaram a palavra de bom grato foram batizados quantos? Quase 3.000 almas. Foi as pessoas que aceitaram a palavra de bom grato. E olha, o que é a igreja viver nos padrões, viu? Nos padrões, né? Não estou falando sobre padrão, perdão, próximo tópico, né? Mas olha o que a igreja em desenvolvimento, né? E a sua estabilização, como foi, né? Como foi a sua estabilização? Foi na palavra do Senhor, batismo, né? E isso aí foi o desenvolvimento da igreja. Então, em cada alma havia temor, e muitos maravilhavam-se e sinais os sinais que faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, e versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, aquela igreja ela ia crescendo, né, e seguindo, né, nesse desenvolvimento, né, elas não queriam mudar a forma, o padrão, não, que está sendo muito chato, que tá querendo botar costume de homem, não. Se foi a eles que foi confiado, né, se é eles que tá ali desde, né, já de veterano, se são eles, então nós devemos simplesmente baixar a cabeça. Isso é um obreiro, né? Baixar a cabeça, ler a palavra, né? E aí esse ensinamento tá batendo aqui, tá? Então você tem que simplesmente ouvir, né? E dar graças a Deus por ter alguém para estar ali instruindo acerca da palavra. Vou falar mais no próximo vídeo.